Em uma sociedade tão marcada pela segregação, o debate em torno da igualdade de direitos é cada vez mais necessário. Extra Classe de hoje, as vozes de quem fortalece a trincheira dos direitos humanos e os desafios e horizonte desta luta. Os direitos humanos são uma conquista importante da sociedade. Porém, muitas pessoas atribuem aos direitos humanos mais do que aquilo que esses direitos eles podem, na verdade, oferecer às populações e às sociedades. Em primeiro lugar, porque os direitos humanos, na concepção moderna e contemporânea, eles têm uma vertente, uma raiz liberal. Ou seja, sempre os direitos civis e políticos, eles tiveram precedência sobre os direitos sociais, culturais, os direitos econômicos e difusos. Ou seja, mesmo nas sociedades ditas democráticas, sempre se priorizou muito mais aqueles direitos, os chamados burgueses, o direito de votar, o direito de ser livre, o direito de pensamento, de liberdade religiosa, de liberdade de culto, e nem sempre se priorizou muito os direitos da maioria, né, das sociedades, que são os trabalhadores. O direito às políticas sociais, à saúde, à educação, à segurança, né? O direito à diversidade cultural. Eu diria muito mais direitos humanos na atualidade, na contemporaneidade, como coadunados com uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, essa dignidade, ela se expressa através da promoção e da vivência de valores de liberdade, de justiça e de solidariedade e da igualdade. E isso tem a ver ou condiz com uma mudança na cultura que é o senso comum hoje na coletividade. Então, esses valores, eles estão praticamente invisibilizados. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? A Constituição Federal de 1988 foi um momento importante para a consolidação de muitos desses direitos. Uma sociedade que ela, historicamente, sempre foi uma sociedade marcada, não é, por formas muito contundentes de opressão aos segmentos mais empobrecidos. Foi a última sociedade a abolir a escravatura, uma sociedade altamente marcada pelo patrimonialismo, muito elitista. A Constituição de 88 meio que equilibrou um pouco, né, essas forças históricas muito opressoras, dando uma condição para se construir no Brasil aquilo que a Europa conseguiu fazer através da, digamos assim, da precedência dos direitos humanos, que foi a construção de um estado de bem-estar social. Ou seja, a expansão dos direitos para as classes populares e trabalhadoras. É interessante que direitos humanos, historicamente falando, ele se aproximou muito mais do Estado, do Estado mesmo, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vinculou todo esse processo que atualmente, né, nós buscamos muito embasamento na própria Constituição Federal de 88, que foi muito violada. Mas o Estado, ao mesmo tempo que ele tem a competência para cuidar da efetivação dos direitos humanos, ele é o grande violador, né? Nós podemos ver através da ação policial, da ação dos próprios órgãos de justiça vinculados ao Estado e do próprio Estado. De 2012, meio-dia e 15. A polícia prende pelo menos um traficante e apreende um menor na região da Cracolândia, nesta manhã de sábado. A segurança continua reforçada e os PMs tentam evitar a concentração de grandes grupos pelas ruas. Desde o dia 3 de janeiro, a região da Luz, no centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia, vem sendo palco de uma ostensiva ocupação militar com quase 300 PMs, dos quais 152 são da Rota, tropa de elite, 12 bombeiros, helicóptero, 117 carros, 26 motos, 12 cães farejadores e 40 cavalos. O aparato de guerra tem abertamente o intuito de reprimir uma população pobre, em parte consumidora de crack, majoritariamente formada por moradores de rua ou pessoas em situação de rua.
Numa sociedade historicamente tão desigual e tão injusta como a nossa, mesmo nos momentos que nós falávamos de uma democracia, muitos segmentos sociais estavam muito aquém daquilo que se deseja em termos de cidadania, de dignidade. No Brasil, nós temos, por exemplo, um problema que eu diria que ele é civilizatório, que até hoje não foi resolvido, que é o problema carcerário. As condições carcerárias no Brasil elas são degradantes. E não é possível se falar numa democracia na qual a justiça, um modelo de justiça seletivo, sempre é voltado para a contenção da sociedade, para castigar determinados segmentos e tratar esses segmentos abaixo de qualquer expectativa de dignidade, como acontece no sistema prisional nosso. E é interessante que no Brasil nós temos legislações muito mais avançadas do que outros países, né? O Estatuto da Criança do Adolescente significou um ápice assim, na legislação mundial referente à criança e adolescente. No entanto, as violações para esse grupo de crianças e adolescentes são gritantes e passam desapercebidas no nosso país. Né? Cite a matança de adolescentes negros, né, que já é considerado um genocídio aqui no país, violando gravemente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O preconceito, o racismo no Brasil, eles são naturalizados. É como se a sociedade fosse a si mesma e nada pode mudar. Toda essa sorte de violências contra esses segmentos da sociedade fazem com que a gente possa ter uma certeza de que a democracia no Brasil ela nunca foi uma democracia inclusiva, na qual todos puderam participar com a mesma condição, no mesmo pé de igualdade, usufruir de todos os direitos. Isso mesmo nos momentos em que havia uma tentativa de expansão do Estado social, que é muito importante nós termos essa visão crítica. O fato do Brasil ter passado por um momento de melhoria, por exemplo, das condições econômicas dos empobrecidos, não significa que essas pessoas conseguiram participar integralmente da sociedade. Né? O nível de seletividade da justiça, o nível de arbitrariedade policial, o nível de impossibilidade de muitos segmentos participarem efetivamente da sociedade estava posto como uma espécie de uma ponte na qual as pessoas não podem atravessar o outro lado. Artigo 1º. Nenhuma vida será transformada em escombros. Enquanto existirem casas vazias, não haverá famílias sem teto. É a terceira remoção na minha vida. Ninguém poderá especular com a dignidade humana, porque todo mundo tem direito à moradia. Artigo 2º. Fica decretada a extinção de todas as fronteiras das nossas cidades. Circular pela cidade será um ato de liberdade. Da praia ao trabalho, da casa à escola. Todo mundo tem direito de ir e vir e a um transporte público de qualidade. Artigo 3º. Onde houver amor, haverá liberdade. Todas as pessoas terão os mesmos direitos e todas as formas de amar serão celebradas. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual. Todo mundo tem direito a ter a sua identidade de gênero e orientação sexual respeitadas. Outra violação que eu poderia citar também diz respeito à ação das mineradoras, que é uma atividade econômica fundamental para o Estado, mas que, na verdade, não respeitam legislações como a Convenção 69 da OIT, que garante que eles precisam ser consultados sobre a extração minerária no subsolo onde residem essas comunidades, e essas comunidades são praticamente expurgadas do território onde sempre viveram, conviveram, perdem suas terras, perdem os vínculos comunitários e familiares, e não bastou o exemplo da Samarco, nós temos várias outras situações em Minas, como Paracatu, Conceição do Mato Dentro, bem próximo aqui, Brumadinho, Nova Lima, todas pessoas sofrendo graves violações de direitos humanos pela ação de mineradoras. Cada dia que eu venho aqui é uma sensação diferente, e desde que estourou, que a gente tem vontade de vir.
E isso já é uma briga que a gente vem tendo com essa marca aqui, porque hoje a gente tem que ter treinamento para vir aqui, dias marcados, gente sendo monitorado, tira a liberdade da gente. Não que eu quero vir mais para morar aqui, sabendo que tem essas barragens em cima correndo risco, mas é relembrar o lugar que eu vivi, a memória. A gente não sei como, porque cada vez é uma sensação diferente. É difícil, você vem e não chora, mas é um choro, não sei, tristeza com alegria. Direitos, eles se conquistam a partir, em boa medida, das lutas sociais. Em quaisquer sociedades, por mais democráticas que elas sejam, sempre há disputas dos poderosos, né? Por abocanhar cada vez mais, digamos assim, aquilo que é fruto da produção coletiva. Em certa medida, o avanço dos direitos humanos tem a ver com as lutas sociais. E no Brasil nós observamos isso ao longo de toda a história. Apesar dessa sociedade marcadamente elitista, concentradora de riqueza e renda, que privilegia uns em detrimento de outros, vários grupos da sociedade em todos os momentos resistiram bravamente contra essas estruturas de poder. Então, a única forma que nós podemos pensar em contrabalancear esse momento difícil que a sociedade brasileira está passando é através das lutas sociais. Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar, coração vai disparar, não tem como dedura. Ninguém viu, ninguém acha você, invisível, ninguém acha você. Tá maneira de ver, maneira de ser, maneira de crer, maneira de ver. Tá na metade, quero te ver na cidade, todo mundo busca, ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Nós conseguimos, nesses últimos 30 anos, avançar muito, mas esse muito ainda é pouco se nós verificarmos a condição da maioria dos trabalhadores brasileiros, daquele grupo que são 70%, né, da população. Para todos os efeitos, essas conquistas elas foram muito que a passos lentos sendo implementadas, e principalmente nos últimos 15 anos, 14, 15 anos, que nós vemos governos mais democráticos e populares que reforçaram um pouco esse caráter do Estado mais voltado para atender o interesse dessa maioria dos trabalhadores. O problema é que isso, num determinado momento, cansou essas elites históricas do nosso país. O recente golpe que levou ao poder o presidente não eleito Michel Temer desarticulou as políticas de direitos humanos que havia no país. Então o que acontece? Depois do golpe de 2016, nós temos observado uma série de ações, né, desses segmentos que tomaram de assalto o poder, que justamente fragilizam ainda mais os segmentos mais empobrecidos da sociedade. Por exemplo, aquela PEC que se transformou numa emenda constitucional que limita os gastos públicos na área social, significa a fragilização das políticas sociais pelos próximos 20 anos. Ou seja, essas políticas sociais que ainda não conseguem oferecer saúde, educação, assistência social e segurança de boa qualidade para todos, elas tendem a precarizar ainda mais. E o mais dramático disso tudo
é que nós percebemos que a partir de 2016, não somente os dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo, que já tinham se associado, né, para dar esse golpe contra os trabalhadores, além desses dois poderes, ainda você teve uma participação cada vez mais efetiva, nós tivemos uma participação cada vez mais efetiva do Poder Judiciário, né? Ou seja, os três poderes da República, que são compostos por elites da nossa sociedade, eles se amalgamaram, eles se articularam contra o povo e a nação, né? A barrar todas as conquistas civilizatórias que são um marco da trajetória dos direitos humanos, mesmo esses direitos tendo esse viés liberal que eles sempre tiveram, mas a tentativa de alcançar outros segmentos importantes da população, principalmente dos trabalhadores. Um dia eles o ergueram. Disseram que era para nossa segurança, para nos protegermos uns dos outros, porque naturalmente somos todos bárbaros. Não somos todos bárbaros, só alguns o são, e é destes alguns que vamos nos assegurar de nos dividirmos. Eles emendaram. Assim, nos dividindo, vamos nos separando, e nos separando, vamos erguendo, edificando o mundo, plantando no solo cada tijolo e adubando com cimento a aspereza de concreto que colhemos. Cada ano, aliás, a colheita é mais farta, mas o número de desnutridos aumenta, porque com uma dieta como essa, não espere resolver o problema da alimentação apenas entupindo a boca. Há muito mais buraco para tapar do que o do estômago, e não se pode desbotar o sol com a peneira. Eu sei, eles insistem em dizer que hoje é melhor que nunca, e amanhã, que nunca chega, será melhor que hoje. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. E enquanto isso, esperamos a construção secar, depois de colados os tijolos que cada um traz consigo. A reforma trabalhista faz com que os segmentos dos trabalhadores que são apartados dessa sociedade de consumo continuem nesse lugar afastado de fato dessa sociedade. E veja, né, que 70% dos trabalhadores do Brasil ganham menos do que 3 salários mínimos. Ou seja, nós estamos falando de uma maioria dos trabalhadores que sempre estiveram margeando essa sociedade de consumo, que num determinado momento começaram a adentrar, mas que agora eles voltam a estar cada vez mais apartados. É interessante o momento em que acontece um golpe ou uma situação dessa de uma guinada política de ampla proporção, há também um ressurgimento desses grupos para lutar por seus direitos. Então, os defensores de direitos humanos, por um lado, se sentiram mais ameaçados, até porque os grupos elitistas e autoritários, eles ganharam mais poder com o golpe. Então, nesse sentido, as intimidações e as ameaças cresceram para essas pessoas, para essas lideranças. Por outro lado, esses mesmos grupos perceberam que é o momento de uma retomada para que eles possam garantir o direito de outros povos e das comunidades às quais eles pertencem. Então, a única forma que nós podemos pensar em contrabalancear esse momento difícil que a sociedade brasileira está passando é através das lutas sociais, né? A conquista de direitos humanos sempre esteve associada à capacidade das pessoas, das comunidades, dos grupos sociais reagirem contra o arbítrio e lutarem para que os direitos que estão consolidados nas leis ou na Constituição, eles se transformassem em práticas. É justamente essa pujança, essa força dos movimentos organizados é que pode reverter todo esse processo de opressão que a sociedade brasileira sofre nesse momento. A nação brasileira, ela tem que ser dos brasileiros. Ela não pode ser de meia dúzia, não é?
ou de um grupo muito pequeno. Então é fundamental que nesse momento nós tenhamos, né, enquanto grupos sociais, os vários coletivos sociais, pensando que a única forma de resistência é somar um pouco a nossa diversidade, a pluralidade, confluindo, né, derivando em alguns pontos em comum. E a partir desses pontos em comuns pensar num projeto de nação. A ideia de nação ela tem que comportar a capacidade de que todos são iguais, não somente no plano formal, como está na nossa Constituição, mas nós somos iguais de fato, né? E é essa ideia que nós temos que, inclusive, nos esforçarmos para, por exemplo, superar toda essa cultura de ódio, né? A cultura de ódio ela está baseada na ideia de hipervalorização das diferenças, não como um valor, mas a ideia das diferenças como forma de segregação dos vários grupos. Chupa mexerica e vê que cheiro miserável. O senhor nunca foi criança, não? O senhor nunca foi criança, não? Não aguento mais isso. O senhor está me ameaçando, também aqui nos ameaçar. Entra pra dentro de sua casa, porra! Entra pra casa de vocês! O grande desafio é realmente a educação em direitos humanos. A educação, nós sabemos, ela é a base de tudo. Mas em direitos humanos, se não se começar, nós teremos um longo período ainda para trabalhar em direitos humanos. Se nós não iniciarmos lá no no ensino básico, no ensino fundamental, nós não vamos chegar onde nós precisamos. A criança vem desde os primeiros anos da atividade escolar sem ouvir falar em direitos humanos. Ela vai se interessar ao final da graduação, na pós-graduação. Essa é uma falha muito grande que nós temos e que nós temos que nos empenhar para que essa formação em direitos humanos aconteça em todas as áreas. Fundamental mudar o perfil do nosso Congresso, que é o Congresso dos homens ricos, dos latifundiários, dos banqueiros e de seus prepostos, que hoje, né, não representam os interesses populares. É preciso mudar também esse Congresso e não somente o presidente da República. Mas as eleições, elas são necessárias, mas elas não são suficientes para mudar esse quadro. Então nós temos que pensar a sociedade, lutas populares consistentes para que a médio prazo, por exemplo, nós tenhamos uma reforma da mídia, uma reforma do sistema judiciário, uma reforma tributária para tributar riquezas e não tributar consumo, uma reforma fundamentalmente política que restitua a capacidade da sociedade de eleger os seus representantes, né? Sem reformas estruturais, nós não conseguiremos uma democracia inclusiva. Eu não tenho nenhuma dúvida. Sem reformas estruturais, nós não damos um salto qualitativo. Nós vamos continuar, inclusive, esperando que os direitos humanos se efetivem daqui a mais 500 anos. Então, uma nova cultura de direitos humanos é preciso que seja criada. E aí, eu lembraria aqui muito carinhosamente um professor meu de mestrado, João Batista, que trabalha, né, inclusive numa publicação dele, sobre os direitos humanos como um novo projeto de sociedade. Então, novos direitos novos sujeitos de direito estão surgindo e direitos humanos têm que vir à tona para a contemporaneidade como um projeto de sociedade, como sendo a base da organização social. Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. E eu não aceito, não, eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação.
Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Meninos mimados não podem reger